Fala galera, aqui é o Vitor e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, vídeo onde eu vou falar os meus palpites para a rodada 27 do Brasileirão. Na última rodada começamos até bem, acertamos aí 3 placares de forma exata, vocês sabem que acertar o placar exato não é fácil, então mandamos bem, mas claro, vamos tentar buscar aí acertar o maior número nessa rodada. Então a única coisa que eu te peço aí é você que gosta desse conteúdo, você que está chegando no vídeo, para deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, como eu falei, gosta desse tipo de conteúdos, já fica o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando as notificações. Quero avisar para vocês que esse vídeo aqui tem o patrocínio da nossa parceira Betfair, que é uma casa de aposta onde eu faço as minhas apostas, onde o saque, o depósito é feito de forma rápida e segura, pagamento é feito via Pix e você encontra excelentes cotações. Então fica aqui a minha recomendação para você estar jogando, para você estar fazendo suas apostas na Betfair, só clicar aí no link na descrição. Mas agora chega de enrolações e bora pro que interessa, bora iniciar os meus palpites para a rodada 27 do Brasileirão. Lembrando que você também pode ficar à vontade para colocar nos comentários os seus palpites para os jogos dessa rodada. Então, abrindo essa rodada 27, teremos o confronto entre Avaí e Atlético Mineiro no sábado, às 4h30 da tarde. A gente consegue ver que nos últimos jogos aí do Avaí jogando em casa, o Avaí vem sendo uma equipe que vem oscilando um pouco. No todo aqui, ó, nos últimos 5 jogos, foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas. É uma equipe aí que vem fazendo gols, né? Dificilmente cede SG, só que não é uma equipe que marca muitos gols. E também, né, é uma equipe que vem tomando gols. Então, assim, o cenário aqui, né, ao meu ver, em relação ao Avaí, talvez o Avaí possa fazer um gol, mas também tome gol, né? E não tá tão favorável com o cenário de vitória. Olhando aqui as informações do Atlético Mineiro, a gente consegue ver que nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro jogando como visitante, o Atlético conseguiu aqui, ó, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E é uma equipe que também vem fazendo os gols. Ao meu ver, pela equipe e tudo mais, acredito que o Atlético Mineiro tende a vencer esse confronto, mas seja um gol que saia gol para ambos os lados. Então, a princípio, o meu placar exato aqui desse confronto é 1 para o Avaí, 2 para o Atlético Mineiro. Então um cenário interessante é você apostar em ambas marcas, vitória do Atlético Mineiro ou até mesmo no mercado de gols em mais de 1,5, pode ser interessante nesse confronto aí. Segundo jogo teremos nessa rodada, também no sábado às 7 horas da noite, Botafogo e Coritiba. O Botafogo jogando em casa não vem, né, tendo um bom retrospecto. A gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Botafogo jogando em casa, o Botafogo vem aqui, ó, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Então assim, não tá tão interessante, só que o momento do Coritiba também jogando como visitante não é dos melhores. Nos últimos 5 jogos perdeu todos os 5 jogos. Então, né, diante dessa situação aqui, eu acredito que o Botafogo tende a vencer e o meu placar para esse confronto aqui é de 2 para o Botafogo, 0 para o Coritiba. Eu acho que é um cenário interessante aí, então fica também aqui a minha opção de aposta, vitória do Botafogo ou até mesmo aí um cenário de menos 3,5 gols, mais de 1,5 gols, pode ser interessante. Próximo jogo que teremos também no... agora não, desculpa, agora é no domingo, 18h09 aqui, ó. Bragantino e Goiás, então às 11 horas do domingo teremos esse confronto aí. É um jogo também que tem certo equilíbrio, porque o Bragantino nos últimos 5 jogos jogando em casa, o Bragantino conseguiu até bons resultados, né? 3 vitórias, 2 empates, então um cenário bem favorável aí. É uma equipe que vem, né, tomando gols e também marcando gols. E o Goiás jogando aqui como visitante, a gente consegue enxergar também que é uma equipe que vem dando trabalho aí, ó. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Então, bem interessante, né? Esse jogo aqui tende a sair gol para ambos os lados. Eu acredito que no possível empate pode ser um cenário interessante esse confronto aqui. Eu vou colocar nesse jogo 2-2. Acho que é um jogo aí que tende a sair gol para ambos os lados. Vou colocar aqui 2-2, então é um cenário interessante para você apostar no empate, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, pode ser interessante aqui nesse confronto, beleza? Vamos dar sequência aqui, próximo jogo que temos para falar, clássico carioca, Flamengo e Fluminense, domingo às 4 horas da tarde, um jogo também que tem um certo equilíbrio aí, porque além de ser um clássico, são duas equipes que estão brigando a parte de cima da tabela, né? O Flamengo e o Fluminense estão ali no G4, então a tendência é que esse jogo aqui seja um jogo equilibrado e que tende a sair gol para ambos os lados, já que o Flamengo tem uma excelente equipe, provavelmente deve ir com essa equipe titular, e o Fluminense tem ali, tá num bom momento, tem o artilheiro do campeonato, então a tendência é que saia gol para ambos os lados aí. Eu vejo aqui que o Flamengo tende a vencer, principalmente se for com sua equipe titular. Nos últimos 5 jogos do Flamengo jogando aqui como mandante, o Flamengo conseguiu, ó, 4 vitórias e apenas 1 empate. O Fluminense jogando como visitante, nos últimos 5 jogos,
conseguiu aqui, ó, duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Vale ressaltar que esse jogo aqui é no Maracanã, então acaba sendo um estádio neutro aí. Então, assim, diante de tudo isso aí, eu acredito que o Flamengo tende a vencer, mas que o Fluminense, né, possa dar trabalho. Eu vou colocar esse jogo aqui 3-2 pro Flamengo, tá? 3-2 Flamengo, eu acho que é um cenário favorável aí. Então vai ser o meu palpite para esse confronto. Então você pode apostar a vitória do Flamengo, você pode apostar aqui em ambas marcas, você pode colocar um cenário que saia mais de 2 gols e meio, mais de 3 gols e meio. Pode ser interessante aqui nesse confronto. Dando sequência, vamos agora com Ceará e São Paulo. E aí também tem um certo equilíbrio, porque o Ceará nos últimos jogos jogando em casa vem dando uma oscilada, né? Aqui, ó, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, então tá bem equilibrado aí. É uma equipe que marca poucos gols, também não é uma equipe que sofre muitos gols aqui jogando em casa. E o São Paulo, jogando como visitante, nos últimos 5 jogos, foi aqui, ó, um empate, uma vitória, uma derrota, mais uma derrota, um empate, então são 3 empates e 2 derrotas. E é aquilo, né? Nos últimos 5 jogos, em 3 oportunidades, São Paulo cedeu SG para os seus adversários. Como, né, agora teve essa eliminação da Copa do Brasil, é claro que ainda tem a Sul-Americana pela frente, esse jogo aqui tende a ser um jogo de poucos gols. Eu vou colocar aqui nesse confronto, vou colocar 1-1. Acho que é um cenário aí que pode acontecer nesse confronto. 1-1, 0-0, tendência que seja um empate, seja jogo de poucos gols. Então você pode colocar em menos 2 gols e meio, menos 3 gols e meio, empate, ambas marcas. São apostas viáveis nesse confronto aí. Dando sequência, América Mineiro e Corinthians. É um confronto que eu enxergo que o Corinthians é favorito, por mais que joga fora de casa. Mas vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do América Mineiro jogando em casa, ó. Uma vitória, um empate, 2 vitórias, 3 vitórias, uma derrota. Então 2 empates, 2 vitórias, uma derrota. E assim, é uma equipe que jogando em casa vem fazendo gols, né? Só contra o Palmeiras não balançou as redes e vem tomando poucos gols, né? Então, né, um cenário aí bem favorável. O Corinthians aqui jogando como visitante nos últimos 5 jogos, empatou uma, perdeu uma, empatou outra aqui, venceu. Então tem aqui, ó, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. É uma equipe também que vem fazendo gols em praticamente todos os jogos. Eu vou apostar nesse jogo aqui. Talvez vitória do Corinthians, talvez empate seja interessante. Eu vou colocar também 1-1 nesse duelo aqui. O Corinthians é uma equipe que poucos gols. O América Mineiro vem sendo uma equipe de muitos gols. Mas o Corinthians não é uma equipe que tem uma defesa bem sólida ali, ó. Tanto que a gente vê que é uma equipe que sofre poucos gols. Então eu vou colocar aqui 1-1 nesse duelo, tá? Mais um jogo aí que eu considero ser 1-1. Vamos dar sequência aqui agora, Juventude e Fortaleza. Um confronto aí que eu vejo o Fortaleza favorito mesmo jogando fora de casa. Por quê? Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Fortaleza jogando como visitante, o Fortaleza vinha de uma boa sequência, né? Vinha de 3 jogos aqui conseguindo sair vitorioso. E o Fluminense parou nessa sequência aí. O Juventude jogando em casa é uma equipe que oscila muito, né? Aqui, ó, 2 empates, uma vitória, 3 empates na verdade, uma derrota, uma vitória. Então é uma equipe que oscila muito e não é equipe de muitos gols. Eu vou colocar esse confronto aqui, vitória do Fortaleza. Eu tô bem confiante no que o Fortaleza não tome gol nesse confronto. Então eu vou colocar aqui 1-0 pro Fortaleza. Acho que é um cenário interessante aí de você, né, ir nesse confronto. Vamos aqui agora para o próximo jogo, agora Palmeiras e Santos, mais um clássico aí na rodada, agora um clássico paulista. Vejo o Palmeiras favorito, já que o Palmeiras vai jogar em casa e o Santos como visitante vem deixando muito a desejar. Então assim, é um cenário que o Palmeiras pode garantir SG, já que o Santos é uma equipe que vem marcando poucos gols aí, jogando como visitante e tende também a estar vencendo. Então, ao meu ver, esse confronto aqui, eu vou colocar aí 2-0 pro Palmeiras, tá? Eu acho que é um confronto interessante pro Palmeiras vencer e vencer aí com um placar de 2-0. Então, é o meu palpite para essa rodada. Vamos ver aqui, próximo jogo que temos nessa rodada. Outro jogo que me chama a atenção por parte do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense tende a vencer esse confronto aqui. O Atlético jogando em casa nos últimos 5 jogos. 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias e 2 empates. Então, um cenário, né, pensando a favor do Atlético Paranaense. Talvez, né, tende a vencer ou ao menos empatar nesse duelo aí. E o Cuiabá nos últimos 5 jogos jogando como visitante, perdeu 1, 2, 3, 4 e só contra o Atlético Goianiense conseguiu ali
ao menos empatar, né? Perdeu então 4, empatou 1 aí. Então é uma equipe que vem fazendo poucos gols. Eu acredito que nesse jogo que o Atlético Paranaense tende a vencer. Eu não me espante, né, com o Atlético Paranaense. Garanto o SG nesse confronto, acho que tende a garantir o SG. Eu vou colocar aqui nesse duelo Atlético Paranaense e Cuiabá. Eu vou colocar 2-0 também pro Atlético Paranaense. Acho que tende a ser esse o placar aí nessa rodada. E para fechar a rodada, na segunda-feira, Atlético Goianiense e Internacional, onde eu vejo o Internacional favorito, por mais que joga fora de casa, vai enfrentar o Atlético Goianiense que nos últimos 5 jogos jogando como mandante, que ó, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Tá, então é uma equipe que vem tendo dificuldades mesmo jogando em casa e enfrentando um Internacional que nos últimos 5 jogos jogando como visitante conseguiu aqui 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas no caso, né? 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Não tá tão interessante não, né? Um jogo bem equilibrado. Eu acho que esse confronto aqui não me espante se for 1-0 pro Inter, se for 0-0, empate. Eu vou colocar aqui nesse confronto, eu vou colocar aqui um 0-0. Acho que 0-0 pode ser um placar provável de acontecer. Beleza? Então, tá aí, né, os meus palpites dos jogos para essa rodada. Como eu falei, fique à vontade para colocar nos comentários os palpites de vocês também, tá? Eu quero saber quais são os seus palpites para esses jogos. Quero pedir você que gosta, né, que gostou do nosso vídeo hoje, que gosta desse tipo de conteúdo, para deixar muito like, porque dessa forma eu vou entender que vocês estão gostando desse conteúdo, como eu venho falando. Cartola tá em reta final, então a gente tem que tentar trazer novos conteúdos aqui para vocês, e os palpites foi uma alternativa, já que depois do Brasileirão a gente vai acabar e vai ter Copa do Mundo, vai ter depois estaduais, então a gente vai tentar trazer sempre esse tipo de conteúdo aqui para manter vocês informados em relação à parte de futebol, beleza? Então deixa o like para fortalecer. Se você é novo aqui no canal, fica aqui o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando as notificações. Vou ficando por aqui e espero contar com você na próxima. Valeu, um abraço, tamo junto e fui!